tema em si. Por que é segredo de Deus a palestra? Porque... Mas eu já vou te perguntar isso aí, calma aí. Tá ótimo. Tudo bem aí? Querem participar com a gente também? Se vocês quiserem vir aqui, não tem erro não. Olá, amigo internauta, então novamente eu, Fred João, aqui no programa Tocando Oculto, com o Orlando de Freitas Júnior e com o nosso amigo convidado novamente aqui, o Gokula Chandradas. Bom, a gente começou a falar sobre os temas que a gente abordaria no contexto das palestras, né, do Gokula, e a gente falou de um que é o segredo de Deus. Gokula, o que significa exatamente essa coisa do segredo de Deus numa palestra? O que você vai trazer de informação para o nosso amigo conhecer? Bom, todo segredo gera com certeza muita curiosidade, né? Sim, porque é segredo, né? Mas por pouco tempo, né? Na verdade, a curiosidade humana é tamanha que nem Deus consegue manter segredo diante dos seres humanos. Mas é um tema interessante e que não é, na verdade, nenhuma tentativa de criar um sensacionalismo, né, ou alguma atração né, para o tema, né, ou para a pessoa em si. Mas é porque, de fato, existem, né, alguns segredos, né, e esses segredos eles são revelados à humanidade, né, de tempos em tempos, né, de acordo com a capacidade dela de digerir tudo isso. E aí, para esse momento, já trazendo que tipo de segredo a ser revelado? Bom, o principal desses segredos são alguns, né, mas hoje a gente pode falar sobre um deles especificamente. Foi revelado há 500 anos atrás, né, com a vinda de um avatar chamado Chaitanya Mahaprabhu, né, e ele veio nos explicar que o conhecimento védico, né, ele traz um conceito muito importante, né, que pode explicar quase tudo dentro da existência humana, né, dentro do que a gente considera na relação homem com Deus e Deus consigo mesmo. Sim. Então, basicamente, esse conceito extraído dos Vedas, né, que não foi explorado anteriormente, né, ao longo desses milhares de anos, não foi explorado esse conceito. Na verdade, ele em sânscrito significa Achincha Veda Veda Tattva, ok? Que significa a inconcebível, tá, diferença e semelhança simultâneas, tá? É um princípio paradoxal, né? E ele coloca também o termo inconcebível. Inconcebível no sentido de nós podemos compreender como esse conceito se aplica, tá? Mas nós não temos a ideia, né, de fato como ele se expressa completamente até que nós alcancemos a nossa perfeição espiritual. Porque o nosso nível de capacidade de entendimento é muito pequeno, né? É muito pequeno. É um processo ainda engatinhando, estamos ainda no processo longe do final, né? Por isso que a gente tem, são pequenas sementinhas, né? Cada vez que vem uma nova era, uma nova sementinha, não é isso? Exatamente. Então, Fred, para explicar um pouco mais assim, com exemplos esse conceito, quando a alma ela é criada por Deus, né, mesmo que ela seja eterna, né, em algum momento Deus também cria as almas, ele manifesta as almas, o que por si só já é um paradoxo, né, algo que é eterno, né, também é criado, e por si só já é inconcebível, né, como que, né, nós com a nossa mente, com a nossa inteligência podemos alcançar ou compreender ou conceber algo que seja eterno, mas ao mesmo tempo criado, né? Então esse conceito já se aplica desde desse princípio, né, da relação da alma com Deus. Bom, porque a alma ela se origina de Deus, né? Os Vedas explicam que ela tem a mesma qualidade de Deus, tá? A alma, quando você chama de alma, o que você chama de alma é um corpo composto com o emocional do ser humano, com o mental do ser humano. Como é que você pode colocar para o nosso amigo internauta aqui a definição de alma? Certo. Bom, a alma, ela na verdade é a potência, né, de vida e de consciência, tá, que move o corpo, né? Sem o corpo, sem a alma, o corpo ele simplesmente não tem vida, não funciona, porque a alma habita o corpo, né? O corpo funciona. Então,
a alma, ela é, na verdade, né, essa partícula, né, de consciência, né, mas ela também tem um corpo. Né? Esse corpo espiritual dela, esse corpo, né, eterno dela, transcendental, né, não é esse corpo que ela assume quando ela encarna. Né? Esses corpos aqui materiais, eles não representam esse corpo, né, eterno da alma em si. Né? Então a alma, ela tem uma personalidade, né? Ela tem um corpo, né? E ela com certeza tem sentimentos, né? Ela tem consciência e ela tem os três aspectos, né, divinos, que é Sat, Chit, Ananda. Sat é eternidade, Chit é consciência e Ananda é bem-aventurança ou amor, a capacidade de dar e receber amor. Então esses são três princípios, né, inerentes à alma, à natureza da alma, certo? Então, porque a alma, ela é originada de Deus, né, ela tem a mesma qualidade de Deus, ou seja, Deus também é Satchitananda, ok? Então, os Vedas explicam que, da mesma forma que você não separa, né, o calor do próprio fogo, né, eles são coisas, né, inerentes, né, eles se necessitam por natureza, né, você não tem como separar a luz do próprio fogo. Né? São até meio sinônimos, né? Exatamente. Porém, a fagulha que emana desse fogo, né, por mais que ela tenha as mesmas qualidades do fogo, ela não tem a mesma capacidade de queimar, né, do que aquele fogo original, certo? Então, a diferença agora é que nós não temos a mesma capacidade que Deus tem. Né? Então, por isso esse conceito estabelece esse paradoxo de nós sermos iguais a Deus em qualidade, porém diferentes em quantidade. Tá? Então isso é um conceito revolucionário que, na verdade, transforma toda a forma de pensar, né, do ser humano em relação a Deus, né? Porque tira, né, essa pretensão humana de querer ser Deus, né? Porque nós não podemos fazer o que Deus faz. Praticamente... No entanto, estamos fazendo. Né? Né? Mas também não nos separa completamente de Deus como sendo uma criação meramente, né, de reações químicas, né, como apresenta, né, a ciência evolucionista. Né? Então, esse conceito dos Vedas, né, ele até então não havia sido apresentado nem tampouco discutido, né, na literatura védica ou pelos próprios sábios, né, da antiguidade. Então isso é uma revelação. É uma revelação de 500 anos atrás. Né? Isso agora está entrando em voga, né? Principalmente, Fred, isso ajuda a gente a compreender, né, a física quântica, inclusive. É isso que eu queria entrar com você, porque agora está muito em moda essa questão da física quântica, né? Você falar exatamente, a gente começou a falar sobre os sons que eles penetram atomicamente no ser humano e transformam. Então, quer dizer, a consciência, como é que você pode fazer essa analogia entre a física quântica e o conhecimento védico nessa questão atual? Bom, primeiramente é importante a gente considerar o seguinte, que a própria criação da física quântica, né, ela parte, né, de uma inspiração védica. Que interessante, olha isso. Nós sabemos que os principais, né, físicos quânticos, né, que é o Schrödinger, o Heisenberg, o Planck, entre outros, quando eles começaram, né, os seus questionamentos filosóficos, que não eram questionamentos físicos em si, né, eles tiveram a oportunidade de conhecer o Vedanta. Que é? O Vedanta é a conclusão dos Vedas, a essência dos Vedas, é o Vedanta. Né? Eles conheceram o Vedanta, né, e estudaram os Upanishads, né, estudaram, né, outros livros védicos, né, e através da influência do Vedanta, do pensamento védico, eles conseguiram, né, encontrar respostas, né, para a física quântica e levá-la adiante. Que legal, né? Quer dizer, que eles buscaram lá, né? E isso é declarado, isso é uma coisa realmente pública. Teve um desses daí, de um desses importantes físicos indianos, que até acho que escreveu num prefácio de um livro da época de 2005, 2007, se não me engano, falando que as melhores mentes, né, do nosso século, até 150 anos, não vão descobrir exatamente e entender o que foi descoberto nesse momento. Não vão conseguir ter capacidade, as melhores mentes não vão ter capacidade de entender o que foi descoberto na atualidade.
Quer dizer, a gente ainda tem um bom período pela frente para conseguir processar tudo que foi descoberto até agora, Exatamente. entender e começar a dar seguimento um pouco mais racional para tudo isso, né? Exatamente. E foi por isso que eu expliquei para você na outra parte da entrevista, como que, de alguma forma, coletivamente, né, o ser humano ele precisa reencarnar para poder dar continuidade a esse estudo, a esse processo. Né? Não é que você teve uma chance de ouvir aquilo pela primeira vez e nunca mais vai ter. Aquilo foi só uma introdução, né, e você continua vindo, e aquele grupo continua vindo e reencarnando para poder dar sequência, né, à compreensão desses conceitos. Ele vem com tudo aberto do que foi passado, então, não vem com nada velado. Não, exatamente. Porque só assim explica que é um ganho de consciência. Exatamente, a consciência evolui, foi o que eu expliquei para você. A consciência está sempre evoluindo. É interessante saber esse conceito dos Vedas, né? Porque eu não sabia que quer dizer que cada nova encarnação, cada nova experiência, então não é tirado ou velado a experiência anterior. É simplesmente somado. Então a capacidade, vamos supor, você veio aqui, você tem certeza das suas outras encarnações, das suas outras experiências, você tem essa visão ou não? Eu particularmente? É uma pessoa que tem esse sim, estudo. É possível. É tudo sim, isso. Sim, é possível. E você vai até onde a sua origem. Sim, os Vedas podem, através de algumas técnicas, revelar tudo isso. É mesmo? Vai até lá embaixo. Com certeza, sim. Com certeza. Entendi. Bom, desculpa, então a gente está continuando a história do segredo de Deus, não é isso? Exatamente. Bom, então, um desses segredos é esse conceito, né, que é revolucionário, porém, né, no caso da física quântica, ele ainda não foi explorado pelos físicos quânticos, né, da atualidade, mas nós, enquanto cientistas védicos, vamos dizer assim, nós já sabemos da aplicabilidade desse conceito. E nós já sabemos que para muitas das respostas que a física quântica busca, ainda não resolvidas, né, esse conceito pode de fato ajudar, né, e revelar. Porque exatamente o que a realidade subatômica apresenta é um paradoxo. Né? É um paradoxo. Então, através desse conceito, né, você harmoniza esse paradoxo, né, aceitando ele, na verdade. Né? E não tentando reconciliá-lo, mas aceitando esse paradoxo, como a própria natureza, né, da existência em si. Né? Então, por isso que ele diz, inconcebivelmente, né, igual e diferente ao mesmo tempo. Mas não existe um momento também de evoluir você contestando tudo isso? Porque, de certa forma, você contestando, você vai tentar provar o contrário do que se não questionando você faria. Não, Fred, porque esse conhecimento ele foi revelado, né? Ele foi revelado por Deus, na verdade. Né? Tá. É um conhecimento então, revelado nesse sentido. É inquestionável nesse sentido. Ele é revelado, né, por um avatar que vem representar, né, a Krishna, e ele vem, através do próprio, né, Vedas, né, mostrar isso pra gente. Então, nós não questionamos nesse ponto. Eu falo sobre isso porque a gente está vivendo num mundo realmente onde tem de todos os tipos, né? Então, claro, tem os questionadores, tem os ateus, tem os... Enfim, né? Tem de todo tipo e quer entender onde está esse universo desse questionamento aí dentro dos Vedas, né? Com certeza. Então, não existe questionamento, eu simplesmente aceito e pronto, né? Sim, mas não é que não exista questionamento. Existe a necessidade de você entender por que é, né, assim, né? E quando você compreende ele, porque ele é um conhecimento perfeito, né? Ele foi revelado, ele não vem do ser humano, né? Você compreende como ele é, né? Ou naquele seu limite, né? Porque ele está sendo colocado como inconcebível para a nossa mente humana na sua totalidade, né? E você simplesmente se satisfaz e você aplica. Porque se tudo fosse questionável, não haveria a forma da gente evoluir concretamente. Né? Tem que haver um caminho que dá um resultado positivo em qualquer época para qualquer pessoa. Do contrário, você exclui inclusive a existência de Deus. Então, eu estou falando isso porque, assim, certamente o questionamento e as pessoas, elas realmente ficam batendo muito de frente com os conceitos, né? Exatamente. Então, mas esse desconstrutivismo, né, é, na verdade, um processo muito danoso, né, uma atitude muito danosa. Você não aceitar a verdade, né, como sendo algo possível e existente, comum a todos, né, na verdade demonstra a sua própria incapacidade em compreendê-la. Porque a verdade ela tem que existir. É verdade, muitas vezes você não consegue entender, então é mais fácil você negá-la. Né? Exatamente. Tem isso também, é verdade. Por outro lado, tem razão mesmo. E o que os filósofos e cientistas ocidentais principalmente vêm fazendo é isso. Né? Diante da incapacidade deles de compreender, eles negam.
E desassocia o ser humano num todo, né, na verdade. Ele está bem desassociado no geral. Bom, tem mais algum segredo de Deus ou ficamos por aí, na palestra você revela mais? Não, nós temos mais um aspecto interessante, como eu havia mencionado, que é em relação a Deus consigo mesmo. Que eu fiquei curioso em querer saber como é que você consegue ver esse de frente para o espelho aí. Que é um processo bem interessante. A parte de nós, nos Vedas, né, encontrarmos descrições, né, de Deus como uma pessoa de fato, como uma personalidade, né, complexa, obviamente, né, mas ao mesmo tempo uma personalidade que você pode interagir, né, com ela, com certeza. Né? Se Deus foi capaz de criar o ser humano com tantas habilidades, né, cognitivas, né, como ele por si só não vai tê-las, né, e muito melhores, na verdade. Então nós partimos do princípio que se falta algo em Deus, né, esse Deus é incompleto, então ele não pode ser Deus. Né? Deus por si só, ele é perfeito e completo. Absoluto. Né? Então se falta forma em Deus, ele não é Deus. Se falta inteligência em Deus, ele não é Deus. Se falta amor em Deus, ele não é Deus. Então esse Deus que existe, perfeito e completo, ele resume tudo em si. Né? Então não é que ele não tenha o aspecto sem forma, ele tem também o aspecto sem forma. Ele então, também é dual. Exatamente. Ele tem a dualidade, ele tem o demônio dentro dele mesmo. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Não, assim, eu não sei no seu conceito o que você diz dele ter o demônio dentro de si, mas... Não, as duas faces, vamos dizer assim, ele tem tanto o lado do bem ou o lado do mal dentro dele mesmo, porque se ele é absoluto, ele tem que contestar. Exatamente. Não, nesse ponto... Absorver tudo. Exatamente, Fred. Nesse ponto nós temos a maturidade de entender que quem criou o bem e o mal foi Deus. Né? Então, assim, quem destrói o mundo, na verdade, é Deus. Né? Quem permite a destruição do mundo é Deus. Então, já partindo para um ponto mais elevado, né, nós sabemos que por trás de tudo, né, sempre há Deus. Ele é o controlador supremo. Né? Então, essa inconcebível, né, a semelhança e diferença entre Deus, né, ela se apresenta também nesse aspecto dele ter forma e não ter forma ao mesmo tempo. Né? Porque os Vedas explicam o seguinte: Deus ele é capaz de fazer o impossível possível. Sim, porque ele é o grande realizador de todo o mundo que está aí, que ele mesmo criou. Então se ele é onipotente, tudo, né? Se ele é onipotente, né, por natureza, ele deve ser capaz de fazer o impossível possível. E agora uma pergunta que eu acho que é pertinente, até o nosso amigo Tenado deve estar fazendo do outro lado. Qual a finalidade de ter nos dado essa possibilidade de sermos iguais a ele? E para onde iríamos caminhar para um dia se tornar, e que finalidade a gente tem de se tornar um Deus amanhã? Dentro da cultura védica. Qual é o... Não, assim, só para corrigir, esclarecer, na verdade nós não nos tornaremos Deus. Né? Então o senhor falou que, pelo que a gente entendeu, que a gente vai caminhar para a perfeição amanhã? Sim, mas a perfeição não significa se tornar Deus. A perfeição para nós significa você se compreender enquanto alma, né? Você romper esse ciclo de nascimentos e mortes, entrar na morada de Deus, né? E servi-lo. Né? Nós somos servos de Deus. Entendi. Né? Então a construção, a construção ela não vai ser para se tornar um amanhã. Na verdade, você vai continuar sempre sendo um ser humano. Exato. Não um ser humano, mas a alma. Uma alma amanhã perfeita, no caso. Exatamente. Entendi. Tá? O ser humano, ele se une com Deus, a alma, perdão, ela se une com Deus, né, nesse yoga, através do serviço e do amor. Mas ele não se torna um com Deus. Por quê? Porque nós sabemos que a expressão do amor, na verdade, né, ela é a base da nossa existência. Né? Sem amor, você não consegue, na verdade, manter nada. Né? Então, quando nós falamos em amor, né, nós falamos em aquele que ama e aquele que é amado. É um verbo transitivo, certo? É necessário aquele que ama e aquele que é amado. Se eu me tornarei, né, o meu próprio objeto, né, a ser amado, ou seja, se eu me tornarei o próprio Deus que eu devo amar, né, eu não posso amar a mim mesmo, porque eu não sou um sujeito e um objeto ao mesmo tempo. Né? Então essa relação, né, entre o sujeito e o objeto, ela só é possível se você mantém eternamente uma diferença entre Deus e nós. Certo? Então nós podemos nos unir com Ele enquanto servos,
Né? Por quê? Porque Deus nos criou para Ele, não para nós. Nós somos uma criação, nós somos um produto de Deus. Né? Então Deus criou tudo para si mesmo. Ele que é o grande desfrutador de tudo isso. Então, mas é uma sacanagem dele fazer isso com a gente, então, não é? Mas desculpa, a gente vai um bate-papo, a gente está conversando aqui, né? Eu sei, mas eu posso te explicar pela visão védica por que disso tudo. Voltando à questão do amor, principalmente, sabe? O que Deus quer de nós? Deus quer o nosso amor, certo? Deus quer que a gente ame Ele. Mas para amar é necessário ter o quê? Naturalidade, espontaneidade. Né? Se você condiciona ou força alguém a amar, já não é amor, né? É obrigação. É, porque tem que ser espontâneo mesmo. Exatamente, tem que ser espontâneo. Então, Deus, quando cria as almas, né, Ele as cria, né, esperando, né, que Ele possa trocar amor com elas. Né? Deus sozinho não se satisfaz. Então Ele cria diversas, né, outros seres, né, para que Ele possa interagir e trocar amor. Deus também quer dar e receber amor. Experiências. Né? Trocar experiências. Mas ele mantém apenas então, como alma, nada mais que isso. Então veja bem, Deus nos dá para isso a independência. Né? Se Deus não nos desse a independência, nós jamais poderíamos ser capazes de nos voltar para Ele e amá-lo espontaneamente. Então Deus ele quer esse amor verdadeiro de nós. Isso só é possível se Ele nos dá a independência. E quando Ele nos dá a independência, nós passamos a errar. E nós passamos a assumir a nossa vida, né, como sendo algo que dependa de nós. A gente chama de livre-arbítrio, né? De livre-arbítrio, exatamente. Então a independência e o livre-arbítrio são fundamentais nesse ponto, né, porque só livre você pode amar espontaneamente a Deus. Então Deus, na verdade, quando Ele cria as almas, né, Ele dá a elas essa potência de independência que Ele também tem, né, porque nós somos iguais em qualidade, mas não em quantidade, foi o conceito que eu expliquei antes, né, e esperando, ansioso, né, para que essa alma volte, né, para Ele. Então, volte para Ele na condição de alma, nada mais que isso. Na condição de alma, na condição de um servo que ama e que serve. Né? Tá. Essa que é a nossa relação com Deus, Entendi. na verdade. Então, isso tudo na verdade é muito bonito. Agora, se você questiona Deus por que Ele fez isso, por que Ele fez aquilo, na verdade é uma pergunta que não cabe ao servo. Né? O servo aceita, né, aquilo que o amo faz incondicionalmente. Deus se reserva alguns direitos, né, que não cabe a nós questionar, porque Ele é transcendental e absoluto. Então tem certos segredos, né, que só cabe a Deus. E nem na palestra você vai revelar também. Nem eu posso revelar. Exatamente. Ou de repente nessa volta que o servo faz a Deus, ele toma consciência e entende a informação. Como se ele voltasse para lá e falar, não, eu sou parte, ele vai entender. Ele vai depender dessa parte que você fala. Como se ele voltasse para voltando, ele entende. Agora ele pode questionar. Mas quando ele voltar, ele fala, eu sou parte, fazendo parte de... Eu sei o que eu sou. Então, mas você sabe que o pequeno não pode entender o grande, né? Ele tem que ser igual ao superior, porque senão não tem nem nível de entendimento para isso. Então, quer dizer, quando a gente estiver lá na frente sendo alma, ele vai estar pelo menos perto dele, né? Não, você vai estar com Deus, diretamente, fisicamente com Deus. Sim, mas então, o nível de consciência para entendê-lo, ele pode, como eu te falei, de repente você não pode fazer uma pessoa, alguma coisa menor entender um maior. Foi como eu falei para você, tem certas coisas que Deus se reserva o direito, né, de manter só com Ele. Né? Tá, Nós então. somos infinitesimais, Deus é absoluto, porém, ainda assim Ele faz tudo perfeito. E se Ele faz tudo perfeito, né, na verdade, o que a gente considera ruim, né, que a gente considera um sofrimento e tudo mais, isso tem, na verdade, um objetivo, e com a prática religiosa, esses entendimentos vêm no coração. E você vai passa, caindo as fichas, né? vai caindo a ficha, você passa a aceitar o que Deus faz sem nenhum questionamento. E quando você entra nessa comunhão, né, de você primeiro aceitar o que Deus faz, aceitar que tudo que existe no universo é de fato um desejo de Deus, né, acontece pela permissão dele, né, você entende que não há nada de errado de fato. Aí, através dessa comunhão, né, você na verdade não sofre mais. Né? O sofrimento acaba, né, quando você entende que Deus é perfeito, né, que tudo que acontece, por de pior que possa parecer, acontece porque Deus permite. E o sofrimento ele é uma ilusão, na verdade. Porque ele permite para que a gente possa também evoluir em cima dos erros, não é isso? Exatamente, exatamente. É uma dinâmica que ele cria que é inconcebível. Como eu disse antes, é inconcebível.
esse conceito, né, de ser inconcebível, né, na verdade, é difícil de falar, né, ele nos coloca sempre na posição de servos, né? Essa questão da dualidade é permitida exatamente para a gente ter um centro de referência, um centro de poder estar fazendo essa avaliação, né? Porque se tivesse só uma polaridade, como é que você consegue fazer a avaliação? Não dá, né? Exatamente. Você tem que ter o bem e o mal para você saber o que é o bem e o que é o mal, o que é isso, o que é aquilo. Você tem o belo e o feio, assim. Exatamente. Assim é tudo no universo. Exatamente. Né? Então, quando você diz, por exemplo, Deus não existe, né? Você já deu existência a Deus. Porque você não pode pensar em nada que não exista. Exatamente. A mente não concebe nada que não exista. Então, quando você fala Deus não existe, só a palavra Deus existe já deu existência a esse Deus que você quer que não exista. Isso já é uma parte da tua palestra do segredo de Deus, porque só pensar nisso já é um segredo revelado. Porque a verdade é isso, né? Agora, Fred, só para complementar, claro. tem outro ponto interessante que eu estava tentando explicar, que é a relação de Deus consigo mesmo. Né? O que significa isso? Os Vedas explicam que Deus ele é absoluto, indivisível, tá? Único. Né? Ninguém se compara, ninguém se iguala ao que dirá ser melhor que ele. A palavra Deus em si já traz o sentido de todo-poderoso. Né? Em sânscrito chama-se Bhagavan. Bhagavan significa aquele, né, que é superior a tudo e todos. Né? Então esse Deus indivisível, né, e único, né, ele possui diversas potências e capacidades, ou seja, ele pode fazer o impossível possível. Ele cria, ele destrói, ele mantém. Né? Então esse Deus ele possui potências. Você falou que é indivisível e único, mas se ele já conseguiu nos permitir a existência, então não é tão indivisível assim? Eu estou chegando lá. Estou chegando lá. Então, se ele possui potências, né, já significa que existe o possuidor da potência e a potência em si. Que é o absoluto. Certo? Exatamente. Então, esse conceito de ser igual e diferente ao mesmo tempo, né, ele faz com que esse Deus, que a princípio é indivisível, se divida em dois, que é o possuidor da potência e a potência em si. Né? Então, os Vedas explicam que a potência é o aspecto feminino, né, e o possuidor é o aspecto masculino, o Purusha. Né? E a potência é a Shakti. Né? Ou seja, na verdade não existe nenhuma diferença entre os dois. Assim como você não separa o calor do próprio fogo, né, você não separa o possuidor da potência e a própria potência. Serve só como funções. Exatamente. Porém, por esse paradoxo, eles são ao mesmo tempo iguais e diferentes. Né? Então um Deus que é indivisível também se divide em dois, né? E essas potências e esse possuidor da potência, eles são iguais e diferentes ao mesmo tempo, porque na verdade é ele. Né? Então esse ser, né, na verdade que é absoluto, ele também se relativiza. Porque se ele não fizesse isso, ele também não seria completo. Né? Ele não seria perfeito. A gente viu isso na teosofia, que é uma coisa bem interessante, porque se a gente tem o absoluto como um todo, que é a criação do próprio Deus, né? Deus ele seria o absoluto, o que ele fez gerar seria relativo a ele, porque guarda relação com ele. Então toda a criação dele é relativa à criação que ele fez. Né? Então nós somos o quê? Frutos do quê? Tudo bem que nós somos filhos do absoluto, mas somos frutos da relatividade dele, né? do que guarda relação com ele. Então tudo aquilo que somos, não podemos ter verdade absoluta, porque guardamos exatamente, somos frutos do absoluto, né? Nós somos relativos. Frações. Então a gente nunca vai poder ser uma verdade absoluta. Exatamente. Né? Nós somos relativas de origem, exatamente, de fonte, né? Perfeito. Os Upanishads explicam isso. Diz, Nityo Nityanam Chetanas Chetananam Eko Bahunam Yovidadati Kamam. Nityo significa eterno. Nityo Nityanam. Existe um ser eterno e Nityanam, e infinitos outros seres eternos. Chetanas Chetananam. Existe Chetana, que é consciência. Existe um ser absolutamente consciente e infinitos outros seres conscientes. Ou seja, ele está se referindo a Deus. Deus é eterno, indivisível, né, e absoluto. Nós, enquanto almas, somos múltiplos, né, também eternos, também conscientes, porém separados. Cada um tem a sua individualidade. Né? Isso faz com que a gente se reconheça, né, enquanto a alma, enquanto parte e fração de Deus, né, parte e parcela de Deus,
e coloque Deus na sua posição, né, diferenciada. De absoluta. De absoluto. E por isso somos o relativo desse absoluto. Exatamente. E assim tudo é completo. E quando você fala infinito,